Fala pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o princípio fundamental da contagem, PFC, que é também chamado de princípio multiplicativo e está relacionado ao conteúdo de análise combinatória. Então pessoal, para entender melhor o que é análise combinatória, considere os seguintes problemas. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos? De quantos modos diferentes pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? Todas essas questões, pessoal, envolvem problemas de contagem de elementos. E aí, a análise combinatória é o ramo da matemática que estuda coleções finitas de elementos de um conjunto sob certas circunstâncias e que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver essas e outras questões. Então, nessa primeira parte do conteúdo de análise combinatória, vocês vão aprender dois métodos para contagem. Um deles é o diagrama de árvore, ou árvore de possibilidades, e o outro é o princípio fundamental da contagem, do qual eu já falei, também chamado de princípio da multiplicação ou princípio multiplicativo. Geralmente aparece abreviado PFC, que representa o princípio fundamental da contagem. Vamos ver um exemplo. Para assistir a uma peça de teatro, Rogério precisa comprar o ingresso em um dos 4 guichês do teatro e passar por uma das 2 catracas disponíveis. Então há 2 escolhas a serem feitas. Primeiro ele escolhe o guichê, tendo 4 opções, e depois ele escolhe a catraca, tendo 2 opções. Então esse tipo de problema a gente pode resolver por um desses dois métodos, ou pelo diagrama de árvore ou pelo PFC. Então pessoal, primeiro nós vamos resolver o exemplo 1 pelo diagrama de árvore. Por esse método, nós precisamos esquematizar todas as possibilidades em um diagrama. Veja só como fica na ilustração. No problema falou que o Rogério possui 4 opções de guichê para a compra do seu ingresso e 2 catracas disponíveis para acessar a sala de teatro. Montando então o diagrama. Se ele comprar o ingresso pelo guichê 1, ele pode acessar a sala pela catraca 1 ou pela catraca 2. Se ele comprar pelo guichê 2, ele pode acessar pela catraca 1 ou pela catraca 2. Se comprar pelo guichê 3, pode passar pela catraca 1 ou pela catraca 2. Se comprar pelo guichê 4, pode passar pela catraca 1 ou pela catraca 2. Então, montado o diagrama, basta a gente contar todas as possibilidades resultantes. Então, neste caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maneiras, 8 modos do Rogério escolher um guichê e uma catraca para comprar seu ingresso e acessar a sala de teatro. Aqui, pessoal, vale ressaltar que nem sempre é viável resolver um problema pelo método do diagrama de árvore, principalmente quando aparecer uma grande quantidade de possibilidades. Além de se tornar trabalhoso, a gente pode errar fácil. Então, por isso, nós vamos aprender a calcular pelo PFC, que é o princípio multiplicativo. Então, pessoal, agora nós vamos resolver o mesmo exemplo pelo PFC. Nós já vimos pelo enunciado do problema que há 4 modos de escolher um guichê e 2 modos de escolher uma catraca. Então, basta a gente multiplicar a quantidade de opções da primeira ação pela quantidade de opções da segunda ação, ou seja, 4 vezes 2, que é igual a 8. Como a gente já sabe, há no total 8 maneiras de Rogério escolher um guichê e uma catraca. Esse resultado aí está de acordo com o princípio fundamental na contagem, que diz o seguinte, veja só a definição.
Se há x opções de escolha para realizar a ação A e realizada essa ação, y opções de escolha para realizar a ação B, qualquer que tenha sido a primeira escolha, então há x vezes y modos de se realizar sucessivamente A e B. É basicamente a ideia de que o número de possibilidades de fazer ações distintas e independentes é a multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada uma pode ser feita, certo? Vamos resolver outros problemas então, usando o princípio fundamental da contagem. Olha aí o exemplo 2. Determinar a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos. Quando o problema fala em números de 3 algarismos, a gente tem unidade, dezena e centena. Aqui, para facilitar, vamos chamar a casa das centenas de primeiro algarismo, a casa das dezenas de segundo algarismo e a casa das unidades de terceiro algarismo. Temos que lembrar também que o sistema de numeração decimal possui no total 10 algarismos. Todo mundo sabe, né? De 0 a 9. Olha só, pessoal, para a gente resolver esse tipo de problema, temos que voltar ao enunciado e olhar as restrições que foram dadas. A gente quer saber a quantidade de números que existem de 3 algarismos diferentes e que são pares. Então, tem várias condições aí que foram dadas. A primeira delas, para que o número seja par, o seu último algarismo, que é da casa das unidades, deve ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a gente tem 5 opções para isso ocorrer. A segunda condição, a gente quer um número com 3 algarismos. Para que isso ocorra, o primeiro algarismo, ou algarismo das centenas, não pode ser 0, porque senão o número formado será de 2 algarismos e não de 3, certo? Então, o que vai acontecer? A quantidade de opções que a gente vai ter para o primeiro algarismo vai depender se o 0 foi escolhido ou não para o último algarismo. Então, nós temos dois casos, veja só. Primeiro caso, então, se o 0 for o último algarismo. Então, se a gente escolher o 0 para a casa das unidades, que é o terceiro algarismo, a gente tem uma única opção, certo? Agora, a gente pode escolher ou pode determinar as opções para a casa das centenas, que é o nosso primeiro algarismo. Nós temos 9 opções das 10 disponíveis, pois a gente já viu no slide anterior que o 0 não pode ser usado, não pode ser escolhido, uma vez que a gente quer números com 3 algarismos, certo? E para a casa das dezenas, que é o nosso segundo algarismo, quantas opções restaram? Uma vez que a gente já escolheu um algarismo para a casa das unidades e um outro algarismo para a casa das centenas, das 10 opções sobraram 8, correto? Então, para o segundo algarismo, a gente tem 8 opções. Temos que lembrar que o problema pediu números de 3 algarismos diferentes. Por isso, os números não podem se repetir. Então, pelo princípio fundamental da matemática, basta a gente multiplicar essas quantidades. 9 vezes 8 vezes 1, que é igual a 72. Então, nós temos 72 números de 3 algarismos distintos que são terminados em 0. Mas acabou por aqui? Não. O nosso segundo caso é se o 0 não for o último algarismo. Vamos lá? Quando isso ocorrer, a gente vai ter 4 opções para a casa das unidades, para a casa do terceiro algarismo, que são os números 2, 4, 6 e 8. Correto? E para o primeiro algarismo? Para o primeiro algarismo, nós vamos ter 8 opções, que é a casa das centenas. Por quê? Nós não podemos usar o 0, pelo motivo que a gente já viu, porque senão o número
não será um número de 3 algarismos, e sim de 2 algarismos. E também não podemos usar o algarismo que foi escolhido para a casa das unidades. Por isso, restaram 8 opções para a casa das centenas. E para a casa das dezenas, que é o nosso segundo algarismo, também temos 8 opções, uma vez que já foram escolhidos 2 algarismos. Lembrando mais uma vez, o problema pediu números de 3 algarismos distintos, então os algarismos não podem se repetir. Basta então, mais uma vez, pelo PFC, multiplicar as quantidades achadas, 8 vezes 8 vezes 4, que dá 256 números de 3 algarismos diferentes, terminados em 2, 4, 6 ou 8. Como o problema pediu para determinar a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos, vamos ter que somar então as duas quantidades encontradas. No primeiro caso, 72 e no segundo caso, 256, usando para isso o chamado princípio aditivo da contagem ou o princípio da adição. Então, pessoal, no total há 328 números pares de 3 algarismos distintos, certo? Então, a soma aí é justificada porque todo número procurado satisfaz apenas a condição do primeiro caso ou do segundo caso. O primeiro caso, o número par de 3 algarismos terminado em 0. O segundo caso, número par de 3 algarismos terminado em 2, 4, 6 ou 8. Certo? Na verdade, o que a gente faz aí é a união dos dois conjuntos. Então, a quantidade de elementos que há ao unir os dois conjuntos é igual a 328 elementos. Ou seja, 328 números pares de 3 algarismos diferentes. Vamos então resolver o exemplo 3. Uma prova é composta de 8 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões da prova? Então, olha só, pessoal. Se eu responder a prova inteira, eu gero uma sequência com 8 elementos, certo? Então, cada maneira de responder as questões da prova vai me gerar uma sequência de 8 elementos. E cada elemento pode ser respondido de duas formas diferentes, ou pode ser respondido como verdadeiro ou como falso. Então, na questão 1, eu posso responder V ou F, então eu tenho duas opções. Na questão 2, também posso responder V ou F, então também eu tenho duas opções. Na questão 3, também posso responder V ou F, também tenho duas opções. E assim por diante, até a questão 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar todas essas opções. Então, 2 vezes 2, 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 que é o mesmo que 2 elevado a 8. Ou seja, nós temos 256 respostas possíveis para essa prova. Tudo bem? Nessa observação aí, só uma curiosidade para vocês pensarem. Vamos agora para o exemplo 4. As novas placas de veículos adotadas no Brasil, que é o modelo Mercosul, são formadas por 4 letras e 3 algarismos, conforme a imagem abaixo. Considerando o alfabeto com 26 letras, responda. Letra A. Quantas placas distintas podem ser fabricadas no total? Letra B. Quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que as letras e os algarismos sejam distintos? Aí está o modelinho da placa atual. Depois vocês podem ver aí por curiosidade o tipo de placa para carros particulares, para carro comercial, para carro especial. Tem todos os modelinhos aí. Mas o importante para a gente aqui é que a placa atual, a placa nova, é formada por 4 letras e 3 algarismos. Vamos lá responder então as questões.
Resolvendo a letra A, então. Quantas placas distintas podem ser fabricadas no total? A gente viu no slide anterior que a nova placa possui uma sequência de 7 elementos, sendo 4 letras e 3 algarismos. Nós temos 26 opções de letras no nosso alfabeto e 10 opções de algarismos no nosso sistema de numeração, certo? Pelo problema, não foi dado, pelo menos na letra A, nenhuma restrição, nenhuma condição. Ou seja, as letras e os números, então, vão poder se repetir. Então, vocês já viram a sequência do slide anterior. Na primeira casa aqui, eu tenho uma letra. Quantas opções eu posso usar? 26. Na segunda casa, é uma letra também. Então, eu tenho 26 opções. Na terceira casa, letra. Então, eu tenho 26 opções também. Na quarta casa, é um algarismo. Então, eu tenho 10 opções. Na quinta casa, é uma letra. Então, eu tenho 26 opções. Na sexta casa, um algarismo. Eu tenho 10 opções. E na sétima casa, outro algarismo. Então, eu tenho 10 opções também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de placas diferentes que podem ser produzidas é igual a 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Isso é o mesmo que 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. No total, então, nós temos 456 milhões e 976 mil placas produzidas com esse novo modelo. Entendido? Respondendo a letra B. Quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que as letras e os algarismos sejam distintos, sejam diferentes? Então, olha só, pessoal. Neste caso, foi dada uma restrição, certo? As letras e os algarismos não podem se repetir. Você já sabe que cada placa possui uma sequência de 7 elementos. Então, a gente tem que prestar atenção neste ponto. As placas deverão ter letras e números distintos. Não pode ocorrer repetição dos mesmos. Então, a gente continua lá, tendo 26 opções de letras no nosso alfabeto, 10 opções de algarismo no nosso sistema de numeração decimal. Mas, na minha primeira casa, então, eu posso usar 26 opções de letras. E na segunda casa? Como elas não podem se repetir, eu já usei uma opção na primeira casa, eu só posso usar na segunda casa 25 opções, certo? Então, 26 na primeira, 25 na segunda. Na terceira, que também é uma letra, eu só posso usar 24 opções, porque eu já usei duas anteriormente. Na quarta, aqui é um algarismo, então eu posso usar os 10, correto? Na quinta, que é uma letra, eu já usei 3, então eu posso usar 23 opções. Na sexta casa é um algarismo, como eu já usei 1, eu tenho mais 9 opções para poder usar. E na sétima casa, eu tenho 8 opções de algarismo. Então, o número de placas que podem ser formadas, que podem ser produzidas com essa restrição é igual a 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 23 vezes 9 vezes 8, que dá um total de 258 milhões e 336 mil placas. Ok? Então é isso, pessoal. Agora aí é a sua vez de praticar o que aprendeu. Um abraço e bons estudos.